Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa assistência espiritual tão carinhosamente chamada de encontro com o Evangelho. E é nesse encontro que nós vamos nos unindo a Jesus, aos seus mensageiros, buscando a força que nós precisamos para enfrentar as vicissitudes do nosso dia a dia, a coragem da fé, da esperança, do bom ânimo. São todos esses sentimentos, essas forças que nós tanto necessitamos e que Jesus nos oferece. Então, nesses momentos em que estamos reunidos, com certeza Jesus está aqui conosco, nos envolvendo nessas vibrações de tanto amor e sustentação. E para isso, nós vamos nos unindo a Jesus. Através do nosso pensamento, nós vamos nos ligando a toda a corrente espiritual que trabalha para Jesus, ligada ao Centro Espírita União e Fraternidade, esse grupo de trabalhadores do Cristo que, com tanto amor, vem até nós cuidar com muito carinho das nossas necessidades. E nós vamos abrindo nosso coração, mentalizando a figura de Jesus, de braços abertos, sorrindo, nos acolhendo, e nós vamos nos aconchegando nos braços de Jesus e dizendo, Mestre querido, o quanto nós somos pequenos e necessitados do teu amor, da tua luz, o quanto ainda nós fraquejamos, escorregamos, mas nós estamos aqui, Jesus, te buscando, buscando a força que nós necessitamos para continuar a nossa caminhada. Que nós possamos ter, Senhor, nas palavras de hoje, a força que nós necessitamos para perseverar em frente, vencendo as dificuldades, as dores, porque o Senhor sempre nos conduz no melhor caminho. E assim, Jesus querido, nós vamos unidos em seu nome, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a oportunidade bendita de à distância podermos ser beneficiados por essa doação de fluidos benéficos que é o passe, pela magnetização da nossa água que se transformará no remédio que nós necessitamos. E juntos, envoltos nessa luz, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E com muito carinho, nós vamos envolvendo nosso companheiro Marcos, que ele sinta a inspiração do plano espiritual, o fortalecimento, para que ele passe para todos nós as reflexões que ele preparou para hoje. Que assim seja. Muito bem, muito obrigado, Mônica. Muito boa noite para quem está acompanhando no dia original da transmissão do Evangelho. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanhar depois no horário mais conveniente. É uma alegria muito grande estar aqui novamente e hoje falando de um tema bastante querido para mim, né? Jesus, o bom pastor. O mês de dezembro, ele tem uma aura toda especial, né? A gente percebe que mal começa o mês, as pessoas vão se deixando tocar por essa magia que o Natal desperta em nossos corações. Parece que as famílias ficam mais próximas, o desejo de fazer o bem cresce em nosso coração. Eu me lembro bastante de quando eu era criança,
a cidade ficava muito enfeitada, não é? Algumas famílias pegavam o carro e iam passear para ver as ruas iluminadas. Hoje, isso daí está um pouquinho menos, eu não sei se porque a economia não vai muito bem, a gente não vê tanta loja, tanta vitrine, tanta rua iluminada, mas isso não significa que o nosso coração não está enfeitado, não está iluminado. Quanto mais se aproxima do dia 24, dia 25 de dezembro, a atmosfera da Terra vai se tornando diferente. Por quê? Porque ela relembra a maravilha que aconteceu quando Jesus nasceu, né? A espiritualidade, através de vários relatos, nos conta que naquela noite as estrelas brilharam de uma maneira diferente no céu. É, as pessoas que estavam em torno ali da localidade onde Jesus nasceu sentiram uma energia muito diferente e realmente houve um fenômeno físico, não é? A mediunidade física que hoje o Espiritismo explica, e dos céus então veio uma voz dizendo paz na terra aos homens de boa vontade, né? Cada um no seu idioma entendeu, cada um no seu pensamento entendeu, e essa frase tem um detalhe muito importante que nós precisamos compreender. Jesus veio nos trazer paz, veio nos mostrar o caminho para conquistarmos a paz. Mas a frase é paz na terra aos homens de boa vontade. Nós precisamos fazer nascer em nosso coração essa boa vontade de querermos viver em paz, não é? Porque isso é algo que é uma construção nossa. O mundo ao nosso redor pode estar pegando fogo, os acontecimentos podem estar descontrolados, mas eu consigo ter paz dentro do meu coração se eu estiver sintonizado com ela. E uma das formas de estar sintonizado com a paz é estar sintonizado com Jesus. Uma coisa curiosa, né? Eu falei que o mês de dezembro tem essa aura toda especial, porque é quando nós comemoramos o Natal. Mas o Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Tem muita gente que não sabe disso, né? Na verdade, a gente não sabe qual que foi a data do nascimento de Jesus. Não existe um documento, não existe um registro histórico que diga exatamente. Há estudiosos que até afirmam que foi entre o mês de março e maio, outros dizem que foi em fevereiro. E por que que o Natal é comemorado no dia 25, então? Acontece que lá nos primeiros anos do cristianismo, o mundo era dominado pelo Império Romano, e nos primeiros 300 anos, né, as coisas eram muito difíceis, os cristãos eram perseguidos, não podiam expressar publicamente a sua fé, existiam todos aqueles horrores que nós já sabemos, né? Os circos, as arenas, enfim, as perseguições e as mortes. E no ano 312 depois de Cristo, o imperador Constantino, imperador de Roma, tornou-se cristão. E ele então liberou o cristianismo, não era mais perseguido, então, né? Aí passou mais um pouquinho de tempo, o comando de Roma mudou, e aí o imperador Teodósio, no ano 380, tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. E aí, com isso, todos os festejos, né, tinham que girar em torno do espiritismo. E existia uma série de festividades pagãs que eram comemoradas naquela época, em todos os meses do ano. As pessoas praticavam muito politeísmo e nós devemos aos judeus a adoção do monoteísmo, não é? A adoração a Deus como Criador único de tudo que existe no universo. E Jesus, não é, sendo o representante de Deus aqui na Terra, veio corroborar isso. Então, a partir do momento em que o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial, ele estava falando veladamente que os outros deuses não deveriam mais ser adorados, e sim o único Deus, que era o Deus representado, não é, como o Pai, como Jesus nos mostrou. E acontecia uma festa muito famosa entre os dias 20 e 25 de dezembro. Eles comemoravam o solstício de primavera, que era o dia mais longo do ano, e isso eles faziam oferendas a vários deuses pedindo uma colheita farta, e porque a colheita farta era muito importante para a sociedade daquela época, representava fartura na mesa, representava bons negócios,
Então, eles ficaram vários dias comemorando. E para rivalizar com essa comemoração pagã, o imperador Teodósio decidiu, então, que o nascimento de Jesus seria nesse mesmo dia do ápice da festa, 25 de dezembro. Com o passar do tempo, as festividades pagãs foram enfraquecendo, perdendo sentido, e o Natal, não é, se firmou como o dia 25 de dezembro em praticamente todo mundo. Somente as religiões que não aceitam o cristianismo, não é? Não aceitam Jesus nem como profeta, não comemoram o Natal, mas a maioria delas comemora, né? E aí tem alguma diferença se Jesus nasceu dia 25 ou não? Para mim, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, nenhuma diferença, né? A gente já há praticamente 1.700 anos estabelecemos esta data e comemoramos nela o nascimento de Cristo, e não importa o dia que seja, mas sim o significado. O que que significa o nascimento de Cristo? Jesus, Espírito perfeito, governador planetário da Terra, veio até nós para nos mostrar o único caminho que nos conduz à felicidade, que nos conduz à paz, que é a prática do amor. Né? E aí, tanto faz se ele nasceu em dezembro, janeiro, fevereiro, em qualquer outro mês do ano. Se nós conseguirmos seguir os seus ensinamentos, isso vale muito mais do que nos reunirmos em torno de uma mesa para comemorar. Né? Às vezes, até o Natal, ele perde um pouco o sentido original. As pessoas têm mesa farta, têm trocas de presentes e se esquecem do verdadeiro aniversariante que é Jesus. E não deveríamos, né? Nós, espíritas, antes de mais nada, somos cristãos, porque o espiritismo é uma filosofia religiosa que tem o cristianismo como base. O Evangelho segundo o Espiritismo pega as máximas morais ditas por Jesus e analisa a luz, não é, dessa nova doutrina. Então, nós, como cristãos, devemos sim comemorar o Natal, mas pelo sentido de que Jesus veio à Terra nos ensinar o amor. Existe uma música que vocês devem conhecer chamada Natal Todo Dia. Ela é de autoria de Maurício Gaetani. Às vezes a gente não sabe quem compôs as músicas, eu acho legal falar o nome do autor, né? Esse Natal Todo Dia vai falar assim, é sobre esse mês de dezembro que eu estou falando, olha só. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Olha só, então, o sentimento de Natal faz com que as pessoas se olhem com um brilho diferente no olhar, e aí elas vão se deixando, não é, dominar por esse sentimento, e aí é tempo de amor, todo mundo é igual. As diferenças deveriam deixar de existir, não só no Natal, mas sempre, mas principalmente no Natal, porque Jesus veio nos mostrar que somos todos iguais, não importa se somos ricos, pobres, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros, somos todos filhos de Deus e estamos na terra em busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa felicidade. Continuando na letra, ela fala assim: ó, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu fazendo pedido para o Velho Noel. O que nós pedimos no Natal? Nós pedimos que os nossos sonhos se concretizem, nós pedimos que as pessoas que nós gostamos tenham saúde, nós pedimos que a nossa vida melhore, não é? E como que vai acontecer isso? Os velhos amigos vão se abraçar e os desconhecidos vão se falar. Essa magia do Natal que eu falei, magia é uma palavra figurada, não é? Não existe magia em nada, não é? Mas nós nos deixamos tomar por esse amor que vem de Jesus, e então a nossa vida parece que vai melhorando. Mas o que eu gosto mesmo dessa música é o refrão, que diz assim, olha, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Olha só que beleza, gente, que maravilha, não é? Se a gente se deixa contaminar, então, por essa alegria, se a gente se deixa contagiar por essa alegria, por esse amor puro que vem de Jesus, a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. O que que significa ser Natal todo dia? Se abraçar, se ajudar, se presentear, olhar para aquela pessoa que tem uma necessidade e sentir-se imbuído, sentir-se com vontade de ajudar essa pessoa, né? Isso é muito importante e isso deve tomar conta do nosso coração, não só no final do ano, mas em todos os dias do nosso ano, em todos os 365 ou 366, quando o ano for bissexto, né? E aí alguém pode falar assim, ah, Marcos, mas eu não gosto muito do mês de dezembro, eu não gosto do Natal, porque eu lembro de pessoas muito queridas ao meu coração que já não estão comigo, então eu fico triste, né? Eu não gosto da data do Natal. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta do aniversário, né? Mas o
Espiritismo vem nos explicar que essa tristeza é infundada. Saudade, sim, a gente pode sentir saudade de quem já está no plano espiritual, mas tristeza não, porque o Espiritismo nos prova que nós nos reveremos um dia, nós nos encontraremos, né? Ninguém morre. A vida continua depois da nossa existência curta aqui na carne. Então, não se sinta triste se você tem alguém muito querido que já partiu para o plano espiritual. Lembre com saudade e converta essa saudade em benefício do próximo. Faça algo em homenagem a essa pessoa em benefício do próximo. Assim ela vai ser lembrada e ela vai ser tocada no coração também, não com um pensamento de tristeza que vai chegar até ela, mas com um pensamento talvez de gratidão daquela pessoa que recebeu o seu auxílio em nome dessa pessoa, não é? E aí, quando a gente fala de Jesus, o bom pastor, eu acho que essa figura do pastor é muito interessante, combina muito com Cristo, pelo seguinte: eu sempre ouvi alguns palestrantes dizendo que nada do que Jesus dizia era de menos ou de mais. Ele sempre falava exatamente aquilo que as pessoas precisavam ouvir e tinha sempre um ensinamento por trás de tudo que ele dizia, né? E aí, às vezes, eu ficava pensando assim, mas será que tudo mesmo? Será que Jesus não falava nada aleatoriamente, nada à toa? E aí, quanto mais a gente estuda, a gente vai percebendo que isso é verdade, tudo nele tem um sentido. No Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que que Jesus se comparou ao pastor? Eu estava vendo uma coisa que não tem nada a ver com isso na internet, né, outro dia, e aí eu pensei nisso, né? Como que os animais se defendem? Como que um tigre se defende, por exemplo? O tigre corre bastante, ele tem garras afiadas. Um urso fica de pé para impor medo através do seu tamanho e dá uma patada que a mão, né? A pata de um urso é maior do que uma raquete de tênis. Um cachorro morde, persegue os outros. Um boi ou uma vaca dá uma chifrada, um cavalo dá coice. Alguns animais fogem porque não conseguem se defender. Sei lá, um peixe foge, um gato arranha, todo mundo, né, toda criatura divina que foi criada por Deus tem um mecanismo de defesa, menos a ovelha. A ovelha não se defende. Quando a ovelha se vê premida por alguma coisa que está a assustando, que está colocando medo nela, sabe o que que ela faz? Ela berra, né, né? E aí o que que acontece? Quando ela berra desse jeito, o pastor ouve que ela está berrando e vai ver o que está acontecendo. Existem casos até que a ovelha chora, né? E aí, quando eu vi isso, eu fui procurar a verdade que a ovelha chora e achei, né? Eu tenho um vídeo no TikTok que mostra a ovelha chorando até uma criança aí fazer um carinho nela. E quando a criança faz o carinho, ela para de chorar, uma lágrimas escorrendo, né? E aí, então, Jesus nos compara a ovelhas. Por quê? Porque nós não temos esses mecanismos de defesa como os outros animais. Nós não atacamos, nós não temos garras, não é? Nós não temos presas afiadas. A nossa defesa é Jesus. É Jesus. Então, quando a gente está com o coração apertado, né? Quando aquela angústia está pesando no peito, quando a solução de um problema parece que não vai chegar nunca, quando tem alguém na minha família doente, quando eu estou muito cansado, muito doente, e já não estou vendo saída para aquela situação, o que que eu tenho que fazer? Tenho que clamar pelo meu pastor, igual a ovelha chama o pastor, né? Eu tenho que orar, gente, né? A gente precisa acostumar-se a orar para ficar constantemente em contato mental com o plano espiritual superior. Quando a nossa oração é sincera, é feita com coração e intensidade real, ela alcança os planos mais altos da espiritualidade. E aí Jesus nos atende. Jesus nos atende através dos nossos protetores, Jesus nos atende através dos nossos amigos, Jesus nos atende através das situações que estão ao nosso redor. Quem ora não tem a sua vida resolvida como num passe de mágica, porque não é esse o objetivo da nossa reencarnação. Mas quem ora ganha paciência, ganha sabedoria, fortalece a sua fé e o seu bom ânimo. Jesus nos prometeu: todos vós que choram serão consolados, todos vós que sofreis serão amparados. Quando vocês estiverem cansados e sobrecarregados, venham até mim, que eu os aliviarei. Jesus nos alivia.
Jesus nos alivia. Creiam nisso, não é? Creiam nisso. Por pior que esteja a situação ao nosso redor, se eu conseguir acalmar o meu coração e, através de uma prece, entrar em contato com Jesus, e a gente consegue isso, não diretamente através dele, mas pela prece, pela ação dos benfeitores espirituais, a calma vem. Não é? A solução aparece, aquela coisa que parecia tão, aquele céu tão nublado, tão escuro, que nunca mais vai sair o sol, de repente ele clareia, não é? As nuvens se afastam e a gente vê aquele raio de sol chegando de novo, indicando que tudo tem uma solução. O Chico dizia, né, que ele recebeu esse recado direto de Maria: tudo passa, tudo passa. Quando o nosso sofrimento for muito grande, a gente pode ter certeza, tem um aprendizado por trás daquilo e vai passar. Quando? Quando a gente absorver o aprendizado que aquela situação tem para nos mostrar. E quando a gente estiver vivendo um momento muito alegre, passa também, não é? Porque aqui na Terra ainda não é um mundo perfeito, não é um mundo de felicidade perene. Então, a gente tem que ter a sabedoria para viver um momento alegre e a confiança para viver um momento não tão alegre assim, porque tudo passa. Aí, na hora que a gente volta para o mundo espiritual, que vai acontecer aquele reencontro com as pessoas queridas que já partiram antes, a gente vai estar numa condição de realmente reencontrá-las com ela, sem perder tempo em recuperação, em preparação, em refazimento. Por quê? Porque durante a vida a gente foi vivendo de uma forma que estava se preparando já para essa chegada no mundo espiritual. Sempre é tempo de fazer essa preparação. Jesus é o bom pastor. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas aflições, sabe dos nossos sonhos mais secretos e não nos desampara. Acredite nisso, principalmente agora no mês de dezembro. Encare o Natal como uma festa diferente, não aquela coisa só comercial, aquela coisa material, não é? De passar a noite comendo, bebendo, trocando presentes, mas como a data que simboliza a chegada de Jesus aqui na Terra. Jesus, como dizem nas outras religiões, o nosso Salvador. Por que Salvador? Porque ele vem nos resgatar dos nossos próprios erros. Ele vem nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, através da prática do amor, do perdão e da caridade. Que esse amor de Jesus possa permear todo o mês de dezembro, todos os dias aí, né, que vão nos conduzir até o Natal e continuar conosco depois do Natal. Para que, como diz a música, se a gente é capaz de toda essa alegria, que a gente faça um Natal todo dia. Esse é o meu voto e meu desejo para vocês. Muita paz para todos. E assim, meus queridos, com essa mensagem de tanta esperança, de tanta fé, e com certeza esse é um mês especial, porque os corações se voltam para a fraternidade e esse ambiente contagia a terra. Então vamos nos deixando envolver pela luz de Jesus, deixando que os nossos corações se expandam para que nós também possamos vibrar a luz. Que nesse instante, onde nós desejamos o bem para a humanidade, nós estamos transformando este momento em Natal. E assim, que nós possamos vibrar amor, vibrar paz, vibrar entendimento, união e fraternidade a todos os povos deste planeta abençoado. Que haja esse respeito entre as raças, entre os credos religiosos, entre as, as opiniões políticas, enfim, que haja o respeito para que assim possa haver a paz. E vamos vibrando intensamente por essa paz nos países em guerra, nesses conflitos onde esse povo sofre tanto. Vamos vibrando luz, força e esperança a essas pessoas e principalmente que esses dirigentes possam ter a luz em seus corações, perceberem o quanto de mal eles estão fazendo
e que os órgãos competentes se unam em ações humanitárias a fim de contribuir pela implantação da paz e o fim da guerra. Vamos nesse instante pensando em todos os doentes, nos doentes do corpo, nos doentes da alma, que todos recebam fluidos salutares, renovadores e fortalecedores. Que a esperança, a alegria possa envolver os corações desesperados, os corações aflitos, os corações amargurados, aqueles corações que nessa época, como foi dito, se fecham na tristeza. Vamos vibrando a luz, porque a vida não termina e Jesus está sempre conosco e o amor nunca acaba. A todos aqueles que estão com seus corações vazios e desesperançados, vamos vibrando coragem, bom ânimo, para que eles possam conseguir reagir, superar as dificuldades e terem força para viver. Aqueles doentes do corpo que possam receber a cura, mas aqueles que já se encontram, Senhor, em fase terminal, que sintam aquele bálsamo aliviando o seu corpo, mas principalmente que as suas almas sejam fortalecidas, para que tenham um aprendizado necessário desta dor. Vamos vibrando para que os jovens sejam conduzidos no caminho do bem, vibrando para que haja discernimento, para que todos nós possamos aprender a tomarmos atitudes mais adequadas. Vibrar por todos aqueles que se comprazem no mal, que se comprazem na disseminação da mentira, que haja despertar, que haja lucidez, que essas pessoas possam perceber que o mal não está sendo só para os outros, mas principalmente para elas. Vamos vibrando para que o bem possa se esparramar na terra, que principalmente nesse período de festas, onde os corações são tocados pelo amor ao próximo, que essa vontade de ajudar desperte nos corações daqueles que são mais indiferentes, e assim que isso possa crescer para que durante todo o ano, para que toda a época possa haver essa ajuda em benefício dos mais necessitados. E assim, vamos pensando nos nossos parentes, nos nossos amigos, que necessitam dessas vibrações de saúde, de fé, de coragem. Vamos pensando no nosso lar, em todos os lares da terra, para que haja respeito, compreensão, união. Pensando nas pessoas que ainda se deixam levar pelas viciações, quer sejam as viciações morais, como as próprias viciações do tabaco, do álcool, das drogas mais pesadas, que todas possam perceber o mal que isso causa e terem a coragem de buscar ajuda e de encontrar a liberdade. E vamos assim agora, nos colocando naquela posição para recebermos de Jesus, de recebermos dessa equipe que está vindo até nós essas energias salutares. Nesse momento do passe, nós vamos abrindo nosso coração, confiante de que essa equipe que vem em nome do nosso amado Mestre derrama sobre cada um de nós esses fluidos, essa energia. E essa energia ao contato com o nosso corpo físico, com o nosso corpo espiritual, é capaz de transformar as células doentes em células saudáveis, equilibra o funcionamento mental, o nosso funcionamento orgânico, e assim tudo vai se harmonizando. Se nós tomamos medicação, que essa medicação possa ser absorvida e fazer o efeito desejado naquele órgão necessitado.
Que os nossos corações se abasteçam nesse passe de fé, de esperança, de alegria, de otimismo. Que uma cúpula de luz possa ser formada ao nosso redor. Luzes coloridas. E essas luzes intensas vão sendo assimiladas por cada um de nós. E toda vez que nós entrarmos em oração, que nós possamos pensar nessa equipe, nessa cúpula de luz que está ao nosso redor, e assim absorvermos esses fluidos benéficos e buscarmos assim a companhia do bem, buscarmos o amor para a nossa vida. Que Jesus veio nos trazer a mensagem do amor, a necessidade do amor para que nós sejamos felizes. E assim, com gratidão em nosso coração, com a gratidão a Deus que nos criou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui, passando por essas experiências, por esse aprendizado tão necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual, moral, que nós possamos sentir essa força de Deus, nos dando a coragem de levantar a cada dia, agradecendo e buscando esta força no alto e a força interior para passarmos, para vencermos, para superarmos os desafios. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dessa espiritualidade amiga, nós rogamos permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.